De muitas maneiras, a história da Turquia é a história da humanidade. Com ruínas de inúmeras culturas espalhadas por esta terra notável, é claro que a Turquia desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade organizada. Do primeiro assentamento humano conhecido no mundo por volta de 6.500 a.C. em Çatalhöyük, onde a arte apareceu pela primeira vez na forma de murais e esculturas em relevo pintadas de habitações e santuários domésticos, até as poderosas fortalezas otomanas, a Turquia carrega os restos de muitas das principais civilizações do mundo. Hititas, frígios, urartianos, lícios, jônios, lídios, persas, macedônios, romanos, bizantinos, seljúcidas e otomanos. Fique conosco até o final, pois ao fim deste vídeo eu entregarei um presente para você. E já deixe o seu like, para continuar a receber conteúdos interessantes como esse. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro estado dirigido por uma autoridade central foi estabelecido na Anatólia, península asiática da Turquia, em 1750 a.C. pelos hititas. De origem indo-europeia, eles entraram na Anatólia durante as grandes imigrações, que começaram por volta de 3000 a.C. e provavelmente continuaram pelos próximos 1000 anos, em um vasto território que se estende da Europa Ocidental à Índia. Eles fundaram um estado feudal que era o único capaz de desafiar a hegemonia do Egito. As escavações descobriram muitas ruínas impressionantes de assentamentos hititas na Anatólia. Artefatos fascinantes que dataram desse período estavam em exibição no Museu Arqueológico de Ankara. O império era contemporâneo de Troia, na costa ocidental da Anatólia. O poder de Troia, que havia sido um posto avançado contra invasões dos Balcãs por séculos, terminou com a Guerra de Troia por volta de 1250 a.C. Os troianos repeliram as investidas após o ataque dos invasores gregos, apenas para sucumbir à engenhosidade do cavalo de madeira que se tornou famoso na Odisseia de Homero. Escavações arqueológicas revelaram 9 períodos separados de assentamentos neste local, incluindo ruínas de muralhas na cidade, fundações de casas, um templo e um teatro. Um simbólico cavalo de Troia de madeira permanece no local até hoje, comemorando a lendária guerra. Após a destruição de Troia, os gregos estabeleceram cidades ao longo da costa ocidental da Anatólia. A contínua colonização da Anatólia pelos povos balcânicos levou ao colapso final do Império Hitita, que chegou ao fim por volta de 1200 a.C., com a chegada dos frígios. Os frígios ocuparam parte da Anatólia durante 1200 a 700 a.C., mas apareceram pela primeira vez como uma forte entidade política após o ano de 750 a.C., quando Midas fundou o Império Frígio. O mundo helênico conhecia o rei frígio Midas como uma figura lendária que transformava em ouro tudo o que tocava. Os restos frígios mais importantes foram encontrados em Gordion, a capital frígia, perto de Ankara. O local ainda está em escavação. Os lícios, lídios e carianos também foram civilizações que viveram na Anatólia centro-oeste e também atingiram o auge durante o século 7 e 6 a.C. As obras arquitetônicas mais importantes descobertas durante as escavações na capital da Lícia incluem o Templo de Ártemis, um ginásio restaurado e uma sinagoga do século III d.C. E Xanthos, o edifício da capital da Lícia, uma das mais belas ruínas de toda a Anatólia. A Anatólia foi ocupada pelos persas em 545 a 333 a.C., seguido pelo período helenístico, de 333 a 30 a.C.,
com a conquista da região por Alexandre o Grande. Ao longo desses séculos, Miletos, Priene, Éfeso e Teos estavam entre as melhores cidades do mundo, e a arquitetura da Anatólia desta época influenciou muito a arquitetura de Roma. Com a ocupação romana da Anatólia no século I a.C., a região ficou conhecida como Ásia Menor. A Idade Romana, 30 a.C. a 395 d.C., trouxe novas técnicas de construção e métodos de engenharia para a arquitetura da Anatólia e testemunhou a disseminação do cristianismo. O mármore tornou-se o principal material para a construção, e um estilo de construção recém-inventado, usando tijolos ligados com argamassa, foi usado pela primeira vez para construir estruturas funcionais. Engenheiros romanos criaram obras-primas da arquitetura em toda a Anatólia, incluindo arcos, abóbadas e cúpulas. A invenção do aquecimento central através da circulação de ar quente sob os pisos e através de tijolos vazados nas paredes incentivou a construção de enormes edifícios térmicos. Grandes locais de banho, muitas vezes combinados com ginásios, foram construídos em todas as principais cidades romanas da Ásia Menor. As ruas com colunatas construídas pelos romanos sobreviveram até hoje em várias cidades, e as pontes e aquedutos de pedra romana destacam o horizonte de muitas cidades turcas. Eu acredito que as técnicas de construção romana, junto com a cultura de todos esses povos que passaram pela Anatólia, influenciaram bastante a arquitetura turca, que é muito bonita. O que vocês acham? Há mesmo essa influência? Deixem nos comentários, pois eu gostaria muito de saber sua opinião. Voltando ao vídeo, as estruturas cristãs também fazem parte das paisagens arquitetônicas nesse período. São Paulo estabeleceu várias igrejas, sendo as mais importantes em Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Éfeso. Estas são referidas na Bíblia como as 7 igrejas da Ásia Menor, no livro do Apocalipse. Em Antioquia, São Pedro reuniu sua congregação em uma pequena caverna, designada a primeira catedral do mundo pelo papado em 1963. A Era dos Bizantinos começou em 330 d.C., quando Constantino mudou sua capital para Bizâncio, agora chamado Istambul, durante a divisão do Império Romano. Ele primeiro nomeou a cidade de Nova Roma, depois Constantinopla, que serviu como capital do Império Romano Bizantino ou Oriental por quase 1000 anos após a queda de Roma em 476. Durante a Era Bizantina, a Turquia testemunhou o avanço do cristianismo. Obras arquitetônicas magistrais comemoram este império, sendo a mais impressionante a Igreja de Santa Sofia de Justiniano. Este edifício, a maior igreja da cristandade por quase 1000 anos, continua sendo uma maravilha da engenharia, com uma enorme cúpula sustentada e o interior de mosaico colorido. O período bizantino chegou ao fim com a conquista de Istambul em 1453 pelos turcos. A história dos turcos abrange mais de 4.000 anos e 2 continentes. Eles surgiram pela primeira vez na Ásia Central por volta de 2000 a.C. Depois se espalharam pela Ásia e Europa com o estabelecimento de muitos estados e impérios independentes. Os turcos começaram a se estabelecer na Anatólia durante o período do Grande Império Seljúcida, no início do século XI, após a vitória no ano de 1071 sobre os bizantinos. Com o tempo, os turcos conquistaram a maior parte da Anatólia e estabeleceram o Estado Seljúcida da Anatólia como parte do Grande Império Seljúcida, de 1075 a 1318, o primeiro império turco na Anatólia. Os seljúcidas deixaram a Turquia com um rico legado cultural. O Estado seljúcida da Anatólia enriqueceu o país com mesquitas monumentais, madraças ou madrasal, que é uma escola muçulmana ou uma casa de estudos islâmicos, hospitais, fortalezas, túmulos e caravansarais, um tipo de estabelecimento hoteleiro, muitas vezes cobertos com o que há de melhor em talha e azulejos. Mevlana, Celaleddin Rumi,
o poeta e filósofo místico e fundador da Ordem dos Derviches Gigantes, floresceu em Konya, capital do Império Seljúcida da Anatólia, durante o século XIII. Quando o Estado turco seljúcida entrou em colapso sob a pressão de repetidos ataques mongóis, vários chefes de várias tribos turcas surgiram na Anatólia no final do século XIII. Destes, o chefe otomano conseguiu estabelecer a união da Anatólia em um curto período de tempo e assim surgiu o Império Otomano. Os otomanos capturaram Constantinopla em 1453, durante o reinado do sultão Mehmed II, de 1451 a 1481, pondo fim ao Império Bizantino. O Estado otomano então entrou em uma era de rápido desenvolvimento que duraria até o final do século XVI. As fronteiras do Império se estendiam da Crimeia ao norte até o Iêmen e Sudão do Sul, e do Irã e do Mar Cáspio no leste até Viena no noroeste e Espanha no sudeste. Os otomanos fizeram grandes acréscimos à já rica herança de Istambul e da Anatólia. A arquitetura de Mimar Sinan ainda é admirada hoje. A Mesquita Suleimani e a Mesquita Sultanahmet, chamada Mesquita Azul em Istambul, e a Mesquita Selimi em Edirne são os melhores exemplos de seu trabalho. Vários palácios de hoje são museus e também foram construídos nesse período, incluindo Topkapi, Beylerbeyi e Dolmabahçe, assim como o Grande Bazar. A arte tradicional turca, com miniaturas, azulejos e cerâmica, caligrafia e tecelagem, floresceu e atingiu seu auge durante o Império Otomano. O Império Otomano começou lentamente a perder sua vantagem econômica e militar para as potências europeias emergentes do século XVII até o final do século XIX. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ficou do lado dos impérios alemão e austro-húngaro e, consequentemente, foi derrotado pela invasão. Após a Guerra da Independência de 1919 a 1923, Mustafa Kemal Atatürk liderou a nação para criar a República Turca, que foi formalmente estabelecida em 29 de outubro de 1923. Mustafa introduziu uma ampla gama de reformas, praticamente sem igual em outro país, nas esferas política, social, jurídica, econômica e cultural da Turquia. Criou um novo sistema político e jurídico baseado nos princípios da democracia parlamentar, divisão de poderes, administração laica, nacionalismo e modernização. Quase da noite para o dia, a Turquia tornou-se um Estado-nação moderno e continua sendo um modelo importante para os países de terceiro mundo que desejam se tornar parte do mundo moderno. Se você gostou, não deixe de se inscrever e apertar o sininho, para que outros vídeos como esse sejam recomendados para você. Como prometido, segue como presente o link de um curso totalmente gratuito. Não deixe de conferir. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu me despeço aqui, muito obrigado e vejo você na próxima aqui no canal Saber Sem Fronteiras.